Queridas amigas e amigos que nos acompanham no Centro Espírita Caminho de Luz, estamos mais uma vez juntos aqui para o nosso programa Refletindo com Emmanuel. Programa esse em que nós prosseguimos no livro Caminho, Verdade e Vida, da série Fonte Viva, em nosso capítulo 33, Recapitulações, onde, pela abençoada psicografia de Chico Xavier, Emmanuel tece comentários sobre uma passagem do Evangelho. Vamos lá. Capítulo 33, Recapitulações. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João, capítulo 12, versículo 43. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente, tudo instável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável, porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que, no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo, mas e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta. Refunde-se a existência. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras. Além, alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Então, em mais uma importante lição que Emmanuel nos deixa nesse capítulo 33, recapitulações. Nesse contexto, quando a gente fala de recapitular, nós podemos pensar em reviver, repetir, repetir experiências. Então, recapitular tem esse sentido no caso desse nosso texto. E João, ele, no Evangelho de João, ele coloca: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, essa passagem, importante passagem do Evangelho, é que nós vamos desenvolver agora com as explicações de Emmanuel. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente, tudo instável. Então, o que ele quer dizer com isso? O que ele busca explicar? Que século após século, milênio após milênio, parece que nós vimos, nós observamos civilizações que nascem, crescem e chegam no seu auge e elas entram em processo de decadência. E mais uma vez surge uma nova civilização, ela nasce, cresce, se desenvolve e entra em processo de decadência. E isso é um círculo vicioso, digamos assim, que vem século após século. Anos após anos, nós vemos civilizações simplesmente desaparecerem. E aí volta ao texto de cima, quando se fala: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, são civilizações que cresceram não baseadas em Deus, não baseada em desejos, em vontades, na vontade de Deus, e sim na vontade dos homens, no desejo dos homens. A base não era Deus, a base eram os próprios homens, nos seus monumentos, nas suas cidades gigantescas, mas na medida em que há uma base totalmente terrena,
naturalmente que esses impérios tinham seu auge e entravam em decadência. E isso tudo parecia tudo instável. E essas cenas se repetem constantemente e vêm se repetindo constantemente se nós observarmos a história das civilizações. Né? Essa parábola que elas vinham de crescimento, surge outra. Então é isso que o texto quer dizer. E ele complementa, né, mais abaixo, quando ele fala a força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações, ou seja, na medida que essas civilizações elas crescem, muitas cresceram por meio da força, muitos cresceram por meio do direito, ou seja, e nós vemos isso também, né, civilizações em que grande domínio ditatorial em alguns momentos e depois governos mais voltados para o povo faziam essa alternância. E multidões esclarecidas regressavam a novas alucinações, ou seja, esses povos são sempre os mesmos povos, né? Digamos assim, só reencarnam, têm uma nova oportunidade de construir uma civilização, constrói a civilização com os mesmos problemas, mesmas questões, só que de repente num lugar diferente, numa outra oportunidade para essa civilização desenvolver, mas aí ele reforça. Essas mesmas multidões retornam às novas alucinações. E aí ele puxa para onde ele fala, o espírito humano a seu turno, considerado insuladamente, ou seja, ele mesmo, o espírito humano, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Então ele faz essa comparação, do mesmo modo que as civilizações se desenvolve o conhecimento, o ser humano, nós, espíritos eternos, né, encarnamos na Terra, desenvolvemos, ganhamos poder, né, ganhamos dinheiro, mas cometemos os mesmos erros. Mesmo a cada nova vinda ao plano terrestre, com maior conhecimento, maior discernimento, é só ver a evolução dos povos desde a antiguidade, o quanto nós como espírito evoluímos, né? O quanto nós, ainda espíritos imperfeitos, já fomos muito mais imperfeitos, e principalmente sem o conhecimento que nós temos hoje, mas nós continuamos recapitulando, tendo os mesmos equívocos. É isso que ele coloca. E no parágrafo abaixo ele fala, como esclarecer a anomalia? Né? A situação é estranhável, porque no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas em múltiplas existências têm amado mais a glória terrena do que a glória de Deus. E aí ele questiona, como é que a gente pode entender essa anomalia? Se nós, espíritos, quando retornamos ao plano espiritual, né, refazemos as nossas propostas em busca de paz e estabilidade, no momento em que nós, vou usar esse termo, colocamos o pé na matéria novamente, efetivamente nós retornamos aos mesmos erros. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, quando ela fala logo no início do livro sobre a evolução, ela é lógico que ela nos relembra também que nós, como espíritos que vemos há milênios e milênios reencarnando, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, nós guardamos dentro de nós essas vicissitudes do passado, elas vêm dentro de nós, mas nós, quando retornamos ao plano espiritual, entramos no processo de arrependimento dos nossos erros, iniciamos o processo lá ainda no plano espiritual de novos compromissos de mudança, fazemos algumas mudanças necessárias naquele momento, e no momento em que nós retornamos à parte terrena, voltamos a cometer os mesmos erros. Deixamos o homem velho continuar tomando conta de nós, mesmo que consigamos evoluir um pouco ainda, mas o homem velho ainda nos domina. E nós não conseguimos ter a evolução que nós nos propomos, enquanto no plano espiritual. E ele vem, inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Tá certo? Ou seja, do crepúsculo, ou seja, no fim da vida, da fim da vida terrena,
Mas e o dia que já se foi? Ou seja, na medida em que nós chegamos no final da vida, né, em que pese nós, né, nos presumirmos redimidos, né, daquilo que nós éramos quando mais novos, mas a questão é, e o que nós fizemos com o resto da nossa vida? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma nova oportunidade, ou seja, mais uma reencarnação. O dia volta, refunde-se a existência, ou seja, né, não é que o dia volta, né, o dia, quando ele fala o dia, ele se refere à nova encarnação. Recebemos, né, temos mais um corpo, o nosso dia recomeça no plano terreno, tá certo? Refunde-se uma nova existência terrena. Todavia, que aproveita o operário valer-se somente dos bens terrenos no crepúsculo cheio, tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras. Ou seja, mais uma vez, o dia passa, o entardecer chega, e no entardecer da nossa vida, próximo ao crepúsculo do momento de nós desencarnarmos, nós começamos a voltar os nossos olhos para os bens eternos, porque nós sabemos que está próximo o nosso retorno, mas não efetivamente porque nós nos ajustamos espiritualmente durante o dia. Durante o dia nós vivemos pela terra, pelos bens terrenos. E no crepúsculo do nosso retorno para o plano espiritual é que nós retomamos os bens eternos. Ou seja, praticamente o efeito disso é mínimo. E aí somos nós, reencarnação após reencarnação, molhando, dando glória mais para os bens terrenos, e somente no final da vida, né, voltarmos os nossos olhos novamente para os bens eternos, olhando a Deus novamente. E é disso que Emmanuel fala. Continuamos recapitulando os mesmos erros há milênios. E alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Na verdade, o que ocorre é que no momento da nossa desencarnação, nós retomamos a nossa consciência espiritual e ela nos vem trazer todos os nossos compromissos. E como um flash, a nossa vida retorna a nós tudo que nós fizemos na nossa encarnação e é colocado em comparação com aquilo que nós nos propomos antes da reencarnação. E mais uma vez retornamos ao plano espiritual em arrependimento, fazendo novas propostas, estudando, melhorando o nosso conhecimento em Deus, nos preparando novamente para mais um novo dia, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele quer que nós cresçamos pela lei do progresso. E Jesus vem e nos dá mais uma oportunidade. E aí Ele reforça e faz mais uma chamada de atenção. Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso, ou seja, somente no crepúsculo da vida é que nós vamos continuar voltando os nossos olhos para Deus. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. O que é essa obra falsa? A obra falsa é aquilo que nós construímos durante o dia da nossa vida. Ou seja, os bens terrenos, né, os prazeres, os gozos da vida. É isso que nós queremos, é isso que Emmanuel chama a atenção desse momento de nós, é isso efetivamente que nós precisamos continuar a fazer. E a doutrina espírita, ela vem descortinar, tirar este véu da ignorância que nós, por meio de atavismos de religiosos, né, ao encarnação após encarnação, mesmo retornando ao plano espiritual, no momento em que a gente vem para o plano terreno, né, e
acabamos esquecendo da vida futura. Ao esquecermos da vida futura, que seja a vida no plano espiritual, que a vida não se encerra com a morte, nós voltamos os nossos olhos para o materialismo, para os bens terrenos. Mas aquela intuição dos compromissos assumidos com Jesus no plano espiritual estão dentro de nós. Mas é preciso que nós nos autoconheçamos. Como diz o Ana de Ângelo no seu livro, nós precisamos fazer um autodescobrimento de nós mesmos. Voltarmos os nossos olhos para dentro de nós, para a nossa consciência espiritual, que continua em nós, nos convidando todos os dias para a mudança necessária das nossas vicissitudes, dos nossos defeitos, nos relembrando dos compromissos que nós precisamos. E a doutrina espírita retira esse véu em definitivo, não nos dando mais nem o direito a dizer que nós éramos ignorantes na terra, no plano terrestre, porque agora nós não já o somos mais. Na medida em que nós entendemos e compreendemos a vida futura, compreendemos que a Terra é uma grande escola de aprendizado do Espírito, para que nós possamos retornar ao plano espiritual e no momento em que tomarmos contato com a nossa consciência espiritual, nós possamos erguer os braços a Deus, erguer os braços na direção de Deus e dizer: obrigado, Senhor, por mais essa existência. Obrigado, Senhor, pela presença de Ti em nossa vida. Obrigado pela presença de Jesus nos guiando por meio do seu evangelho de amor e caridade. Obrigado aos nossos espíritos protetores, irmãos dedicados, que diuturnamente estão ao nosso lado, nos relembrando dos nossos compromissos espirituais. E que toda vez que nós nos afastamos deles, nós voltamos os nossos olhos para a terra. Que nós possamos sempre, ao chegar o crepúsculo do dia de hoje, fazer a nossa oração, nos reconectarmos à nossa consciência espiritual e aos nossos espíritos protetores e renovarmos no dia seguinte ainda desta vida a necessidade da mudança tão importante nos dias atuais, em que a Terra, na transformação do mundo de provas, expiações de regeneração, precisa que nós também façamos a nossa transformação, para que nós juntos, dentro dessa fraternidade universal que nos une, nós possamos de braços dados romper com as obras falsas construídas nesses últimos milênios e construirmos obras voltadas na direção de Deus e entrarmos nesse novo mundo de regeneração felizes, porque nós construímos as nossas obras baseadas em Deus e em Jesus. Muito obrigado, meus queridos amigos e amigas, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, refletindo sobre o nosso Evangelho de amor e caridade. Fiquem com Deus.